A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, meus queridos e minhas queridas, olha, nós estamos nesse tema dessa semana maravilhoso. E quando se fala do Espírito Santo, se lembramos de quê? De fogo, de poder, de batismo com o Espírito Santo. É tudo isso, irmã Cássia, é isso e muito mais. E aí eu tô aqui pensando, né? Como o Espírito Santo é lindo, maravilhoso, porque o Espírito Santo ele tem um papel tão fundamental, não somente falarmos em língua, não somente se expressar em adoração a Deus através dele, mas também temos a responsabilidade de manter o Espírito Santo conosco. Por isso que nós estamos nesse tema, né, tão glorioso que o apóstolo Paulo deixou, né, para a igreja de Corinto, né? Então ele diz assim, ó, no 1 Coríntios 1 e no versículo 19: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, minhas queridas e meus queridos, quando nós temos algo que não é nosso, nós cuidamos muito bem. Eu tenho essa experiência. Minhas coisas eu quero cuidar bem. Eu me esforço para cuidar bem das minhas coisas. Mas quando as coisas de alguém, ou não é minha, ou é de uma pessoa de fora, filho, amigo, ou até mesmo pessoas que eu não conheço muito bem, que me pedem, irmã Cássia, cuida disso para mim. Irmã, eu vou redobrar o cuidado, porque não é minha. E ainda mais sendo do nosso Deus Todo-Poderoso, que esse Espírito Santo que foi nos dado num tempo tão difícil e tão lindo ao mesmo tempo. Aquele, aqueles seguidores de Jesus, aquelas mulheres, aqueles discípulos estavam todos desestabilizados com a morte de Jesus naquele tempo. Mas o Senhor, que não deixa a sua igreja, não deixa o seu povo desamparado, falou assim para eles, falou assim, olha, Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, que está no meio de nós nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, dependendo da hora que você está escutando. E saiba que esse corpo que você tem é templo dele. Então, como que você está cuidando desse templo? A igreja de Coríntios era uma igreja nova, né? O apóstolo Paulo abriu essa igreja, ele ficou 18 meses ali e abriu aquela igreja. E aquela igreja, quem estava ali na condução daquela igreja, dirigindo aquela igreja, não estava sabendo conduzir o povo. Ele escreveu essa carta e falou para aquele povo, né? Falando, dando instruções, e aqueles que obedeceram com certeza, né? Tiveram vitória. Eu não vou entrar muito, porque senão eu não consigo passar para você aquilo que o Espírito Santo tem me direcionado nesse momento para passar para a igreja, para você é a igreja de Jesus. Se você está aqui é porque você já faz parte da igreja de Jesus. E eu quero que você faça parte não somente da igreja de Jesus, mas que você faça parte do corpo de Jesus na terra. E eu quero ser boca de Deus para você nesse momento. Que você trate muito bem o templo do Espírito Santo. Que o seu corpo seja tratado com muito carinho, com muito amor. Aí muitas vezes você fala assim, Cássia, mas eu estou um pouco gordinha, ou eu estou muito magrinha, então vai se cuidar. Eu estou me cuidando, irmãs. Tive uma cirurgia muito difícil, aqui, ó. É o que eu posso fazer nesse momento, é me cuidar com remédios naturais, né? Então eu estou aqui, né? Todo dia tomo chia, um limão e vou me cuidando, porque eu não posso fazer regime por conta da falta de vitamina, né? E eu sempre fui fortinha. Mas muitas vezes não significa que porque você é fortinha, você é doente. Muitas vezes gente magrinha é mais doente que você, porque a doença fica por dentro nos órgãos. E outros, né, reverbera pelo corpo e aí ela fica mais gordinha.
Mas como você sabe que você está doente por algum tipo de alimentação ou por alguma coisa? É quando você fica muito doente. Eu nasci bem forte, eu nasci uma bebê com quase 6 quilos. Então, eu vou ser sempre fortinha, o meu biotipo. Mas aí eu também não posso exagerar, né? Então, é tudo com equilíbrio. Com equilíbrio, nós vamos vencer. Estou falando da parte física, mas eu quero falar com você espiritualmente. Como que você está buscando ao Senhor? A qual tem sido a sua adoração, né? Para que o corpo do Espírito, para que o Espírito Santo venha reverberar através de você. O que é reverberar? É fluir através da sua vida. Como você tem se manifestado junto com as pessoas? Como você tem produzido, o que você tem produzido diante das pessoas que te veem e fala assim, verdadeiramente essa mulher é uma serva de Deus. Verdadeiramente esse homem é um servo de Deus. Como tem sido a sua vida? Como o Espírito Santo está podendo agir através de você? E é isso que Deus espera de nós. Somos cristãos, precisamos representar o reino do Senhor aqui na terra. E para isso, nós precisamos do Espírito Santo. E se nós entristecermos o Espírito Santo, como que nós vamos representar o reino de Deus aqui na terra? Porque é Ele que arruma nossas orações e leva, porque as nossas orações saindo da nossa boca mesmo, não sobe. É Ele que leva. Não tem um hino com gemidos inexprimíveis, né? Espírito Santo, Espírito Santo. Então Ele está cuidando da igreja, né? Ele está aqui, Ele está aí, Ele sabe aonde que tá as nossas mazelas e nos ajuda todos os dias a nos humilharmos debaixo das mãos potentes do Senhor. E lá em cima está Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que nos dá, né, ali as nossas causas ganha, porque nós merecemos, não, de maneira nenhuma, porque ele morreu por nós, ele nos comprou, né, através do seu sangue, e o Espírito Santo está aqui para levar até ele, para que possa o nosso Pai nos abençoar através de Jesus, que é a porta, mas quem leva é o Espírito Santo. Então, não vamos se enganar. Eu gosto muito do dizer do pastor, de um pastor que diz assim, que muitas vezes as pessoas têm os seus pecados de estimação e aí chega na porta da igreja e fala, fica aí. Aí louva, pula, dança e fala línguas, né? Não sei, a gente não pode julgar, mas é aquela alegria porque o Espírito Santo ele é dado. Então, não cabe a nós julgar. E depois aí, quando sai da porta da igreja, fala pro pecado, vamos embora, agora nós pode ir. Então, quer dizer, se Jesus voltar para essas pessoas, o que, que vai acontecer? Com esses pecados escondidos, com essas coisas por detrás, né? Que escondida. Deus não pode operar em nós dessa maneira. Nós temos que ser fiel ao Senhor de manhã, de noite, de tarde, de madrugada, no nosso quarto sozinha, na nossa casa sozinha, no banheiro sozinho. É no sozinho, no secreto, que Deus vê que a nosso caráter e a nossa personalidade. E aquilo que nós não podemos, muitas vezes, né? Nós estamos muitas vezes assim sendo tentados, porque nós somos tentados todos os dias. A palavra de Deus também fala sobre isso, mas o Espírito Santo está na nossa vida para nos ajudar. Podemos ser tentados, mas não podemos cair na tentação. Somos todo dia apresentados a esse mundo cheio de pecado, mas não podemos nos contaminar. E é o Espírito Santo que nos guarda, que nos livra. E que nesse momento você olhe para dentro de você e fale: Senhor, Espírito Santo, me ajuda que eu preciso me livrar disso, me ajuda que eu preciso me livrar daquilo, me ajuda que eu preciso ser melhor, né? Como que você tá com a sua família? Como que tá o seu perdão? Como que tá a sua vida com a sua vizinha, com o seu vizinho, com o irmão da igreja, né? Porque o Senhor conhece o intento do nosso coração. E Ele quer dar uma vitória, uma benção para mim, para você.
mas precisamos expor para o Espírito Santo levar para Jesus Cristo e através de Cristo sermos liberados para receber uma vida abundante no Senhor Jesus. Então vamos orar para que o Espírito Santo nunca saia do nosso lado, esteja sempre conosco. Então, para isso, nós temos que manter o templo do Espírito Santo limpo e nós vamos pedir a ajuda dele. Pede a ajuda dele aí. Ele está aqui. Ele está no meio de nós. Todos que escutar vai saber que tem alguém, que você não está sozinho. Tem um Espírito Santo que o Senhor deixou para cuidar de nós. Deus Santo, maravilhoso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, nesta hora, te agradecendo, Pai, de maneira toda especial, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem guardado, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Pai querido, aqueles que estão ainda com a fé um pouquinho abalada, que não estão com a fé firme ainda, afirma a fé. Aqueles que não estão libertos, Senhor, liberta, Senhor, agora, pelo poder do nome santo de Jesus. Pai querido, Teu Espírito Santo, leve a nossa oração, leva a nossa oração, arruma a nossa oração, porque de nós mesmos, Senhor, não temos nada, mas o Pai tem cuidado de nós. O Pai tem cuidado de nós, tem liberado o Espírito Santo para nos manter em pé, santificados e exaltando o Seu nome, até que o Senhor volte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Libera, Senhor, para nós, Senhor amado, um senso, Senhor Jesus querido, de adoração, mas uma adoração santa. Que nós possamos ser santificados através do nome de Jesus. E que o Espírito Santo nunca, mas nunca saia do nosso lado, para que nós possamos ser conduzidos à eterna salvação e caminhando sempre no caminho da luz, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor é quem cuida de nós. E nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Oh, Espírito Santo, não sai daqui. Não sai daqui. Espírito Santo, nos ajuda. Somos, Senhor amado, somos, Senhor, imperfeitos, mas o Senhor é perfeito. O Espírito Santo é perfeito. O Senhor Jesus Cristo é perfeito. E nós somos justificados todos os dias. Meu Deus querido, nos ajuda. Quebranta os corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus haja libertação. Em nome de Jesus haja restauração. Em nome do Senhor Jesus haja um renovo. Aleluia. Nessas vidas, na minha vida e na vida de quem está me escutando agora. Em nome de Jesus haja alegria. Aonde há tristeza, que a alegria venha saltar, Senhor amado. Aonde há pranto, Senhor amado, o Senhor venha trazer, Senhor amado, bálsamo. Pai querido, nas enfermidades, Senhor, da alma, venha curar. A enfermidade do corpo físico também cura, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Sentiu aí a presença dele? Sentiu aí a presença dele? Então, glorifica a Deus, compartilha, curte, deixa aí nos comentários o que você sentiu quando se fala do seu cuidador, Espírito Santo. Beijo, até a próxima.